Hoje o nosso bate-papo aqui, então, vai ser sobre autoconhecimento e inteligência emocional, certo? Certo. Então, vou começar perguntando para você o que é autoconhecimento e inteligência emocional? Legal, e uma coisa puxa a outra. Uma coisa está linkada à outra. Autoconhecimento leva à inteligência emocional. Então vamos entender o que é autoconhecimento. Autoconhecimento, conhecimento sobre mim. Conhecimento sobre meus sentimentos, conhecimento sobre as minhas emoções, conhecimento sobre a origem das minhas ações que geram meus resultados na minha vida, o conhecimento sobre como eu processo o mundo à minha volta, conhecimento sobre a origem de uma série de crenças que formam o meu modelo mental, autoconhecimento. Quando eu tenho conhecimento disso, o meu interior deixa de ser um quarto escuro e eu começo a enxergar a origem de tudo o que acontece na minha vida. E quando eu sei a origem, eu começo a desmistificar uma série de crenças que eu trouxe comigo e que possam estar influenciando na minha forma de agir, na minha forma de me comunicar, na minha forma de me relacionar com as pessoas. E aí, quando eu descubro isso e adquiro o autoconhecimento, eu gradativamente eu vou ampliando a minha inteligência emocional. E a inteligência emocional, por exemplo, você pega alguns tipos de inteligência, só para citar, para ficar fácil para se entender. Nós temos, por exemplo, pessoas com inteligência motora, inteligência espacial. Você pega um jogador de futebol como o Neymar, né? O Neymar ele faz malabarismo com a bola. Ele tem inteligência motora, tá certo? Você pega Albert Einstein, que agora as ondas gravitacionais há 1 ano e meio, 2 anos, confirmaram uma teoria dele quando ele não tinha nem equipamento para experimentar. Olha a inteligência de Albert Einstein, essa é a inteligência intelectual. E tem pessoas que têm inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Hoje, ela é a mais valorizada de todas as inteligências, que é você saber lidar com todos os fatos à sua volta. É você saber lidar com a pressão, é você saber lidar com desafios, é você saber lidar com o estresse, é você saber lidar com a agressividade alheia, é você saber lidar com você. E não perder a linha, explodir, como dizem, né? Já viu pessoas que perdem, cegam em determinados momentos de pressão e agridem pessoas, quando vai ver, ceguei, já está o estrago feito. Isso é ausência da inteligência emocional. Seria ter um equilíbrio? O equilíbrio está ligado à inteligência emocional. Quanto mais inteligência emocional você tem, você é uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Então, por exemplo, por que a inteligência emocional hoje é tão valorizada? Você pega uma pessoa como o Neymar, ou o ex-jogador Edmundo. O Edmundo tinha uma inteligência motora, espacial extraordinária. Ele jogava bola, futebol, com uma habilidade extraordinária, a ponto do Romário falar que nunca viu alguém com habilidade com bola tão grande quanto o Edmundo, só para você ter uma ideia. É um gênio do futebol falando de outro. Só que o Edmundo, o que acontece? Ele se envolveu em muita confusão na carreira dele? Muitos, né? O tempo todo era briga, soco, estava suspenso, tal. Era pouco tempo para o Edmundo estar em confusão. E fora de jogo também. Sim, fora de jogo. Então ele tinha inteligência motora, mas estava faltando desenvolver inteligência emocional. Que é saber lidar com aquela pressão do campo, a pressão da fama. Veja o caso do Adriano, o que era o imperador do Flamengo, jogou na seleção brasileira. O Adriano era um jogador que tinha inteligência motora, mas no momento da vida dele, ele não conseguiu lidar com a fama, com a pressão, com tudo aquilo que esse meio vai oferecendo para a pessoa. Ele abandonou os campos precocemente. E, agora, se você for ver por outro lado, você já viu algum profissional muito inteligente, capacitado, dotado de conhecimento técnico sobre a área dele, conhecimento técnico espetacular, mas que acaba demitido por um problema comportamental, uma pessoa que falta ao trabalho o tempo todo, chega atrasado, não tem compromisso, se relaciona mal com os colegas. Tem inteligência técnica, inteligência intelectual, falta o quê? Inteligência emocional. Agora, quando a pessoa tem inteligência emocional, ela consegue, por exemplo, a pessoa com inteligência emocional no esporte, ela sabe a importância, e aí ela elimina os processos de autossabotagem,
que a gente falou no último vídeo, ela sabe a importância do quê? De se aprimorar tecnicamente na sua inteligência motora, treina. Tem um exemplo do ex-jogador Zico, que acabava o treino, ele já tinha uma habilidade motora enorme, uma inteligência motora enorme, acabava o treino, ele pendurava uma camisa na trave e ficava chutando a bola na camisa, que fez ele se transformar nos maiores cobradores de falta do futebol. Isso é inteligência emocional levado para aprimorar outra inteligência, que é a inteligência motora. E você vê, por exemplo, dentro de profissionais das áreas mais comuns do que o futebol, pessoas, quando tem inteligência emocional, por mais inteligência técnica ou intelectual que ela tenha, você vê ela se aprimorando em livros, cursos, ela está sempre investindo na capacitação dela. Por quê? Porque a inteligência emocional faz com que ela busque sempre o melhor para ela, ao invés da autossabotagem que a gente falou no último vídeo. Interessante. Bom, falando de autoconhecimento, então, engloba todos os vídeos que a gente fez anteriores. Sim, porque entra a parte de ego, tem a ver com o autoconhecimento. Tem, o autoconhecimento, ele é a base da sua vida plena. Porque não tem como você atingir inteligência emocional sem autoconhecimento. Por exemplo, a gente falou sobre autossabotagem no último vídeo. Sim. Uma pessoa que começa um curso e sempre... Aliás, vamos falar aquele exemplo que foi citado no último vídeo, da pessoa que tem dificuldade em permanecer em relacionamentos afetivos. Sim. Então ela teve uma desilusão com uma pessoa que ela amou muito, e aí toda vez que ela começa a gostar de alguém num novo relacionamento, depois daquele que deu errado, ela para do nada o relacionamento, porque vai que eu goste muito, o inconsciente falando, vai que eu goste muito dessa pessoa, e essa pessoa acaba por pisar na bola ou me deixar do jeito que aconteceu na primeira vez. Então, antes que ela comece a gostar pra valer da pessoa, ela interrompe os relacionamentos. Então, vamos entender isso daí. Está faltando inteligência emocional e autoconhecimento. Sim. Então, o autoconhecimento vai mostrar para ela o seguinte: olha, veja bem, o que aconteceu naquele momento é algo que não dependeu de você. Foi uma atitude da outra pessoa e você colocou uma expectativa na outra pessoa que é uma expectativa que você não tem controle sobre a realização dela ou não. E por isso você se frustrou. Agora olhe para você. Perguntas, sempre perguntas e questionamentos. Qual é a razão que você acredita que uma relação mal sucedida no passado vai se transformar regra na sua vida para todas as relações que você tiver daqui para frente na sua vida? Qual que, aquela pessoa onde ocorreu esse fato na sua vida, ela é a mesma com as outras pessoas que você vai se relacionar? São as mesmas pessoas? Ela é essa pessoa desse novo relacionamento? Há sentido para você projetar o que aconteceu com uma pessoa tão diferente dessa com que você está hoje, né? Projetar nessa pessoa? Há sentido você projetar na pessoa atual todo o perfil, toda a atitude que uma pessoa que causou uma desilusão no passado teve com você? Jamais. Percebe que a pergunta, você começa a abrir o filtro para ver a vida de uma forma diferente? A pessoa ela acaba pegando uma frustração do passado e eternizando essa frustração para o futuro. Então, o autoconhecimento, a pessoa começa a ver o seguinte: por quê? Porque às vezes ela está encerrando relacionamentos, ela nem sabe por que ela não consegue mais. Porque quem encerra o relacionamento é o nível inconsciente, onde ela não tem muito acesso. Então, quando você começa a trabalhar e vai descobrindo a origem disso, ela fala: nossa, é verdade, não tem sentido eu pegar e fazer do João, que pisou na bola comigo, eu pegar e condenar o Pedro como se o Pedro fosse o João. O meu novo relacionamento é o Pedro, não é o João. Por que eu estou querendo parar? Porque eu estou com medo do Pedro fazer comigo o que o João fez. Então, antes de eu começar a gostar muito do Pedro, eu encerro, porque vai que acontece o que aconteceu com o João. Qual é a garantia? E se não acontece? E se é a grande oportunidade da sua vida de viver um relacionamento feliz? Sabotou. Então, o autoconhecimento, quando a pessoa começa a descobrir a origem disso, então a origem de eu querer terminar, eu estou querendo terminar com o Pedro, já terminei com o Joaquim, com o José, com o Paulo, com o Roberval, por causa do João.
E quando se descobre isso, aprende o quê? A não projetar nos outros a frustração que eu gerei pelas minhas expectativas, né? A frustração que eu tive no relacionamento lá atrás, que não tem nada a ver com os relacionamentos de hoje. Sim. E através do autoconhecimento, a gente consegue mudar totalmente de vida, de atitudes em relação a pessoas, profissionalmente mesmo, carreiras, consegue mudar tudo. Tudo, porque se você quiser, você consegue mudar tudo, se você quiser. Veja bem, quando eu me conheço, falam que o ser humano, né, é o negócio, é a máquina mais difícil de se lidar porque ela é imprevisível, né? Eu vou dizer o seguinte, o ser humano, ele é único, é a máquina mais complexa, mas ela é super previsível. Quando você começa a descobrir o seu padrão comportamental, de acordo com a área predominante do seu cérebro, que pode ser tema para um próximo vídeo, um outro vídeo, um dia, tá? Os padrões comportamentais que vêm no DNA. Quando eu descubro isso, quando eu descubro a origem dos meus comportamentos, quando eu descubro como que o meu passado influencia nas minhas decisões no presente, quando eu descubro a cultura onde eu cresci, como que ela influencia na minha forma de ver o mundo, quando eu descubro como que a minha geração vê o mundo, que é bem diferente de como a geração dos meus pais via o mundo ou dos meus avós, quando eu começo a descobrir isso, eu começo a perceber que o ser humano ele é totalmente diferente um do outro, mas ele é muito previsível. Os seres humanos costumam ter um certo padrão de comportamento em relação a tudo isso, a esses fatores que eu coloquei. Então, quando eu começo a me conhecer e conhecer os meus padrões, automaticamente eu começo a entender também os padrões do outro. E isso gera empatia. E gerando empatia, eu gero melhores relacionamentos. Sim. E no caso, pessoa que tem muito medo de algum animal, às vezes um cachorrinho, barata, que é o normal, através de autoconhecimento, que eu consigo também eliminar esses traumas? Vamos falar da barata. Você pega uma pessoa que tem pavor de barata. Eu sempre falo isso nos cursos, no Power Evolução. A pessoa tem pavor de barata. Primeiro, um ser humano com uma barata, quem que leva vantagem na pancada? A pessoa, né? Barata não tem chance. Não. Nunca vi a barata dar um golpe de karatê em nenhum ser humano. Aí a pessoa começa a falar, mas sabe o que é aquelas anteninhas da barata? Eu tenho nojo. Bom, antena não é desculpa, porque antena, a sua casa também tem antena de TV e de rádio. Certo? Sim. Ah, não, mas ela tem asa, calopsita também. Tem gente que beija calopsita. Ah, mas ela tem perninha peluda, coelhinho também. Então não tem sentido. Ah, mas ela, olha a cor marrom que ela tem. O Bacê, aquele cachorrinho tão fofinho, parece uma salsichinha, também é marrom. A maioria que eu conheço. Quase que a mesma cor mesmo. Quase a mesma cor. Então, se você for parar para ver, né, e a pessoa tem pavor de barata, mas não tem de formiga. Que além de comer um monte de porcaria, ainda come a barata. E tem gente que ainda come formiga também. E gente ainda come a formiga. E gente come a coisa, joga fora o que a barata passou em cima, mas come onde a formiga passou em cima. A formiga é mais suja que a barata, muitas vezes. Ai, que nojo. Tudo bem. Mas olha só como é que não tem lógica esse pavor de barata. Você sabe de onde vem esse pavor de barata? Não. Você pega uma criancinha. Olha o importante do autoconhecimento. Quando a pessoa descobre essa origem, já começa a desmistificar a barata. Lógico, isso com trabalho no nível inconsciente. Aqui a gente está falando no nível consciente. Sim. O trabalho é feito no nível inconsciente, mas remove esse pavor, esse pânico de barata, de sapo. Enfim, tem uma pessoa que passou por um curso conosco, tinha um pavor enorme de sapo e agora tirou foto, mandou pra gente com o sapo na mão. Sim, foi mesmo. Tá certo? Então ele superou isso daí. A reprogramação é isso. Agora pega a barata. A criança não tem noção do que seja uma barata. Criancinha. Sim, é um bichinho normal. Bichinho. Ela vai, bichinho, né? Não é assim? É. Aí a mãe vê a criança chegando perto da barata e fala: ah, meu Deus do céu, sai daí, é uma barata. A criança, ela dá uma tremida com esse grito que reverbera em todo o seu corpo, treme até o pezinho da criança, porque até então era um bichinho. Pronto. Virou pânico, viu ameaça onde não tinha.
começa a se instalar o pânico. Aí depois, sempre que aparece uma barata, a mãe corre para um lado, o pai deixa de ser hétero, corre para o outro, né? O cara se abala, né? A gente brinca isso daí no curso, né? Todo homem é machão até a barata voadora levantar suas asinhas, né? Então, ela vê isso, o que ela está imaginando? O que está criando lá no inconsciente da criança? Pô, isso daí não é barato, isso é um Godzilla. A pessoa vê a barata como um monstro, um King Kong, um lobisomem. E ela não é. Resultado, as pessoas não têm trauma de barata, não têm pavor de barata, tem trauma de mãe. Trauma de pavor de mãe, do grito da mãe quando ela era criança. Ela fica com o trauma da barata e não fica do grito, né? É? Do grito ela não fica com trauma, ela fica só da barata. Ela não sabe que o trauma dela é do grito. Então ela acredita que ela tem trauma de barata. Da barata. Mas na verdade, ela não tinha medo da barata. Quem colocou o medo da barata, aliás, quem colocou o medo da barata foi o pai e a mãe. Aliás, todos os nossos medos e traumas, a maioria, né? Não todos, mas a grande maioria, são as pessoas que mais nos amam e colocam na gente, nossos pais. Sim. Não por maldade, falta de conhecimento. O grito do cala a boca, né? O grito do fica quieto, que leva ao medo de falar em público. Então todos esses bloqueios, a maioria dos bloqueios que nós temos são os nossos pais que colocam na gente. E entender a origem disso, só de você entender e descobrir e ver qual foi o momento que originou isso, e você vê, pô, não tem sentido realmente eu ter medo disso. Só que isso tem que ser ressignificado no nível inconsciente. Aí a pessoa, ela vê que não tem motivo para tudo isso, e ela se abre para uma nova vida. Vida de possibilidades. Sim. Entendi. Então, na verdade, o autoconhecimento ele não vai fazer bem só para mim, por estar me conhecendo, e sim para outra pessoa, para que eu possa conhecê-lo também. Eu vou aprender como funciona o ser humano, e no caso de uma criança, eu vou saber criar melhor, de uma melhor maneira. Para não colocar tantos traumas, que eu conheço já. Você entender tudo isso é importante para a criação. Eu falo para os pais, cuidado com o que você diz, para sua criança. Palavras como burro, você não pode, você não consegue, você tá criando o adulto que ela vai se tornar. Essa criança vai se tornar um adulto, e isso que ela ouve até os 7, 9 anos de vida, acaba influenciando o comportamento dela até a fase mais idosa. Pessoa com 90 anos está com resquícios da criança de 7, 9. Se não for trabalhado, né? Se não for trabalhado. Entendi. Lembra que eu falei o exemplo da fita? Está lá na fita, vai gravando na fita da nossa mente inconsciente, como se fosse um gravador, vai gravando na fita. E aí o trabalho da ressignificação é pegar esse trecho da fita que está gerando trauma e mostrar para a pessoa o seguinte, olha, entenda esse trecho, que esse trecho é a parte da fita que está lá atrás, já não faz mais parte do que você está assistindo agora. Você ainda está assustado com aquilo que aconteceu lá atrás, no início do filme. Mas isso tem de uma certa idade ou é a vida inteira? Coisas que você ouve que vai te deixando para baixo ou vai criando traumas? Sim, a vida inteira, tudo que você ouve, que você vê, que você sente, isso daí vai influenciando a sua forma de ver o mundo, e por isso que você tem que estar sempre buscando se compreender, né, periodicamente, fazendo um trabalho de autoconhecimento, para manter a tua inteligência emocional realmente num bom nível, vamos dizer assim, porque o tempo todo a vida vai moldando a sua forma de ver o mundo com os novos eventos que acontecem. Então, por exemplo, agora só tem uma diferença, né? Quando você tem até 7, 9 anos, você não tem defesa. Agora, na fase adulta, você já tem o senso crítico formado. Sim. Então, já não cabe mais ali a pessoa não buscar apoio, a não ser que ela não queira fazer nada por ela mesma e queira se vitimizar. Mas ela tem como buscar apoio. A criança não, ela vai buscar apoio aonde? Com 7, 9 anos. Então, vou dar um exemplo de uma forma de moldar o seu modelo mental já depois de adulto. Você imagina, por exemplo, um marido, né, que ele tem um relacionamento aí de anos com a sua esposa, ele confia cegamente na sua esposa, é uma relação muito saudável e tal. De repente, há um adultério que ele descobre, que ele nunca imaginou. Aí ele sai da relação
E nas outras relações que ele tem a partir daí, ele não consegue mais entrar a fundo em nenhuma relação. Mudou o modelo mental. E o fato aconteceu aonde? Na fase adulta já. Verdade. E aí ele tem que buscar novamente o autoconhecimento para entender que aquele evento com aquela pessoa não quer dizer que com uma pessoa totalmente diferente vai ser a mesma coisa. Não adianta você acabar bloqueando a felicidade de entrar na sua vida por causa de uma infelicidade no passado. Aí o que você está fazendo? Você já sofreu uma violência emocional por um evento do passado e você está pegando essa violência e está trazendo para o resto da tua vida. Você está se violentando todos os dias com uma violência que aconteceu no passado. E entender isso é fundamental para você parar com esse processo de autossabotagem. E para isso é preciso o autoconhecimento que gera inteligência emocional. Aí mexe também com o ego, né? De procurar ajuda. Porque às vezes acha, não, eu não preciso disso. E muita gente fala isso, né? Isso é normal, procurar isso, fazer uma terapia, coisa de gente que precisa. Pois é. A gente falou sobre isso no ego, no vídeo Sim. sobre o ego. Quem quiser saber mais pode procurar o vídeo. O ego destrói por causa disso. Uhum. É o ego que faz, que te freia para buscar algo melhor, porque você está preocupado com a opinião alheia sobre a sua vida. Status, poder. Aí não deixa de desenvolver ou de viver uma vida plena. Exatamente. Inteligência emocional está muito ligada, por exemplo, ao autoconhecimento, e o autoconhecimento faz com que você dê menos valor ao ego, ao status, ao poder. Inteligência emocional, você vive a vida conforme aquilo que você acredita. A construção, não a destruição. Não a opinião alheia sobre a sua vida. Quando você tem inteligência emocional, você só atinge isso daí com desenvolvimento de conhecimento, autoconhecimento, busca, cursos, livros. Você vai desenvolver como toda inteligência, treinamento. Então, quando você atinge um determinado ponto de inteligência emocional, você começa a filtrar as informações que chegam até você, as opiniões alheias que chegam até você, e deixa de viver uma vida para agradar a opinião alheia, para vender uma imagem. Sim, a gente vê muito isso acontecer no caso dos pais, né? Ah, eu não posso fazer isso, porque senão meus pais vão falar isso, vão pensar assim de mim. E deixa de fazer muitas coisas na vida, ou faz para agradar o pai, ou deixa de fazer para não desagradar. É isso. Isso eu consigo trabalhar também. Sim. Você quer ver uma questão? Eu tenho uma grande oportunidade de fazer uma carreira internacional. Sim. Não vou porque vai que quando eu estiver longe meu pai morre, minha mãe morre, e aí eu não estou perto e eu deixei de viver ao lado dele. Você está deixando de viver a tua vida para viver a vida dos seus pais. Verdade. Tudo bem, é uma escolha. Se a vida ao lado dos pais é o maior conforto, legal. Mas tem gente que tem um medo irracional disso acontecer. O problema é que se os pais durarem até 120 anos, o cara não realizou nada na vida dele. Né? Mas isso acontece o inverso também, né? De pais, depois que o filho está adulto, ele não sai, às vezes não muda de país, não faz nada, porque não quer sair de perto, como se fosse abandonar o filho. Sim, sim. É o outro lado, é o lado inverso, acontece também. Está se abstendo da própria vida para viver a vida do filho. Ah, se isso te traz conforto emocional, beleza. Agora, o problema é que eu vejo pessoas fazendo isso e reclamando que não realizaram nada. Aí que está o problema. Essa é a questão. É verdade, acontece muito. Por exemplo, eu vejo pessoas que, nossa, eu amo aquela mulher, eu amo aquele rapaz, mas meus pais não gostam dele, o relacionamento assim não vai para frente. Não vai pra frente? Pô, quem que tá se relacionando com o cara ou com a moça? São os pais? Os pais têm todo o direito de gostar ou não gostar, mas quem tem o direito de decidir na tua vida é você. Aí daí a pessoa depois tá lá, já na terceira idade, falando, eu não vivi um grande amor por culpa dos meus pais. Adianta isso? Culpar os pais? O relógio não volta. Já passou. Você pode deixar de viver uma relação porque o pai desaprova ou a mãe desaprova? Pode. Segura a bronca depois. Que isso vai ficar te cobrando o resto da vida. Segura a bronca. Você fez a escolha
de viver a vida que o outro determinou para você viver. E a vida, isso é importante, tá ligado à inteligência emocional. Você sabia que a tua vida, a vida que você vive hoje, é a soma das escolhas que você fez até aqui. Sim, isso acontece numa vida conjugal também. Em tudo. Em toda relação. A tua vida é a soma das suas escolhas. O problema é que as pessoas, elas querem escolher, mas não querem se responsabilizar pelas escolhas que fazem. Muitas pessoas são assim. Mas às vezes num relacionamento, por exemplo, a mulher é apaixonada pelo marido e o marido não deixa ela fazer nada. Ela, para não perdê-lo, ela faz o gosto dele. Está se anulando. É uma escolha. Até deixar outra pessoa escolher por você é uma escolha sua. Agora, ela vai pôr na balança ali. O que pesa mais? Eu ser submissa? O que dói mais? Eu ser submissa ou terminar a relação? Se for terminar a relação, ela vai ser a Amélia. Se for ser submissa, ela termina a relação. Verso, né? Então, se a dor maior for ser submissa, ela encerra a relação. Sim. Se a dor maior for encerrar a relação, ela vai ser a Amélia. Vai ser a Amélia, é verdade. É uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Inclusive, procurar se desenvolver, se conhecer, é uma escolha. Sim. A primeira das escolhas que a pessoa faz é o seguinte: ser vítima ou ser protagonista da própria vida. Quem é vítima está sempre arrumando uma desculpa. Quem é protagonista está sempre se comprometendo com o próprio futuro. Quem é vítima está sempre culpando os outros. Quem é protagonista está sempre melhorando a si mesmo. Quem é vítima está sempre ocupado com a opinião alheia. Quem é protagonista está sempre focado naquilo que essa pessoa, que ela mesma acredita e o que ela quer conquistar. Tudo isso são escolhas. Perfeito isso que você falou. Então a inteligência emocional, ela é o caminho, é a porta de entrada para uma vida plena. E para você conseguir a inteligência emocional, você tem que passar pelo autoconhecimento. Ah, sim, senão... Um tá ligado, um depende do outro. Um depende do outro, não tem jeito. Por isso hoje está sendo tão procurado, né? Hoje está sendo tão procurado. Falam bastante. Onde que você atinge o autoconhecimento? É terapia e também treinamentos e cursos sobre o tema. Que é aquilo que eu falei, que a gente teve situações aqui em que a pessoa estava 7 anos sem dirigir um carro porque deu uma esbarrada e ela descobriu a origem, desmistificou aquele evento, acabou, 2 sessões, fez um curso, um treinamento Power Evolução, 2 sessões de terapia depois, que ficou um resquício ali para trabalhar, estava dirigindo, voltou a dirigir. Reversão, por exemplo, de disfunção erétil, impotência sexual, em 2 sessões. Era um negocinho que estava travando ali na mente da pessoa que buscou o nosso trabalho. E reverteu. Muito bom. Dá para ver a importância que tem Sim. o autoconhecimento, inteligência emocional. Sim. Muito importante. Então, cabe à pessoa buscar ou se conformar. A vítima se conforma com a vida desagradável que está vivendo. O protagonista decide buscar as ferramentas para mudar algo indesejado. E um ponto, só para concluir. A vida é feita de escolhas. E sabe por que é tão difícil fazer escolha? Não. Porque a escolha exige coragem. A pessoa vai ter coragem, seja qual for a sua escolha, permanecer na dor ou mudar os seus hábitos e mudar, de repente, as suas relações para buscar o prazer. Isso exige coragem. A vítima, ela está sempre reclamando porque ela não quer se responsabilizar e ter a coragem para fazer essa escolha. O protagonista sabe que toda escolha vai ter uma dor e vai ter um alívio. E aí ela pesa na balança dos 2 lados e vê qual que é o caminho que ele escolhe para a vida dele e assume a responsabilidade. E por aí se vai. Ok? Maravilha. Então, estamos aqui, concluímos. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, quiser comentar e
e buscar se aprofundar mais, pode participar e dê uma curtida, compartilhe se você viu nesse vídeo algo importante para alguma pessoa que você conheça, compartilhe, leve o que é importante adiante e deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão para o próximo vídeo, porque afinal de contas tudo isso aqui que nós fazemos, né, Fá? Sim. É para você, tá bom? Então, dá um tchauzinho para a turma. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.